Shalom, Ravelim, tudo bem com vocês? Olha, para quem ainda não me conhece, tá aí, meu nome é Hadassah Bat Eloá, esse é o meu nome judaico, mas o meu nome civil é Valdilene Gabriela, então você vai me ver hoje falando, se referindo a mim tanto como Valdilene, tanto quanto Hadassah. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês uma história, né, a minha história de vida. Esse vídeo hoje eu queria fazer literalmente um bate-papo com vocês. Quem me conhece, até os meus amigos mais íntimos, para vocês terem ideia, eles reclamam que eu não fico falando da minha vida e não gosto de ficar falando da minha vida. E eu tenho amigos que de fato reclamam, né? Eu tenho uma amiga que eu lembrei agora, e sim, aqui eu vou citar vários nomes. Vai ser quase que o meu storytelling, vocês vão entender. E a Cíntia Baldi, ela falava assim, caramba, eu nunca te vi chorando. E é uma característica, realmente eu tenho dificuldade de chorar, eu oro para poder chorar, até no meu casamento eu não chorei, nas formaturas dos cursos e faculdades que eu fiz eu não chorei. Mas enfim, sim, com a partida da minha mãe, ali eu realmente chorei, por mais preparada que eu já estivesse. Bom, esse vídeo aqui, esse nosso bate-papo, ele tem essa finalidade. Eu diria que eu vou dizer algumas coisas aqui. Quem me conhece, quem já me acompanha sabe que eu não faço roteiro para gravar os vídeos. Literalmente eu fico lá no versículo de Salmo que diz, abre a tua boca eu encherei. E claro que eu já orei para que o Eterno faça isso. Então, o que acontece? Esse vídeo, eu estou realmente me sentindo movida para fazê-lo. Nós iremos iniciar um novo curso aqui dentro, que é a jornada para o chamado, tá? A jornada do chamado, na verdade, a jornada do chamado. E eu tenho uma amiga, né, a Hannah, ela diz que quando a gente começa a estudar Paraxá é a porção da semana, a gente vai vendo literalmente a nossa vida inserida dentro da palavra do Criador. Então, o vídeo de hoje, ele não é uma aula, não é, vamos dizer que é um testemunho, né? Porque de fato eu quero compartilhar minha vida, porque, como eu disse, o Eterno me moveu a isso. Eu tô com dificuldade de falar, porque eu realmente não gosto de falar da minha vida, mas esse vídeo, ele é para quem, tá? Esse vídeo, eu vou dizer que não é para todo mundo, de fato não é para todo mundo, por mais público que ele vá ficar, mas esse vídeo é em especial para aquelas pessoas, e talvez você esteja incluído nessa característica, e se você tiver, então eu digo para você permanecer aqui. Se você não tiver, você realmente pode se ausentar, porque esse vídeo não vai ser para você. Esse vídeo é para aquelas pessoas que estão passando, não é passando por dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldade. Então, esse vídeo é para quem está passando por dificuldade. Não, não é para quem está passando por dificuldade. Esse vídeo é para aquelas pessoas que elas têm a sensação, sabe? Eu não sei se você já passou por isso. Eu passo por isso várias vezes, já passei e passo por isso ao longo da minha vida, que é aquela sensação de que você dá um passo para frente e dois para trás. É a sensação que se tem. Estou falando de sensação, não que seja uma realidade. Estou falando da sensação. Você dá um passo para frente, daqui a pouco você dá dois para trás. É aquela pessoa, também é para aquela pessoa que faz de tudo, e dá 100% de si, e quando vê, dá tudo errado, né? Ou, melhor dizendo, aparentemente dá tudo errado. Então, se você já passou por essa situação ou está nessa situação, sim, esse vídeo é para você. Esse vídeo também é para aqueles os líderes, né? Os líderes que eles sabem que tem uma mensagem poderosa a ser transmitida, mas ele fala e parece que as pessoas não ouvem ele. Sim, esse vídeo também é para você. Esse vídeo também é para aquelas pessoas que elas não têm muita paciência. E sim, esse vídeo eu poderia chamá-lo de Valdilene sem filtro, tá? Porque eu não vou usar filtros aqui. Eu quero falar muito abertamente com vocês hoje. Então esse vídeo também é para aquelas pessoas que elas sabem que elas têm uma mensagem poderosa. Desculpa, vai ficar também sem edição. Eu quero o mais natural possível. Meus vídeos raramente têm edição, quando tem são cortes, mas esse aqui vai ficar realmente muito natural, como se você estivesse aqui sentada agora no meu escritório, a gente conversando. Você está vendo que está vindo sol em cima de mim, tá frio hoje, estou gravando no dia 8 de abril, olha, gravo o número 8 de abril, estou gravando esse vídeo de 2025,
E tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro, então eu tô deixando o sol em cima de mim. Como eu falei, você tá aqui no meu escritório, a gente só não tá tomando café porque eu não tomo café. Mas enfim, então assim, então esse vídeo é para essas pessoas que sabem que tem uma mensagem poderosa, mas quando elas se sentem frustradas, tá? Elas se sentem frustradas por quê? Porque elas transmitem essa mensagem e quando elas vão olhar, tem 2, 3 visualizações, e aí a gente vai ver vídeos besterol ou besteróis, né? Besterol, e aí viralizam. Então, e claro que isso gera uma frustração. Também esse vídeo para aquelas pessoas que elas têm um potencial incrível, sabe? É o Mark Zuckerberg da vida, mas quando elas querem exercer a sua profissão, vocês vão entender, aspas, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, como Bill Gates, a coisa não funciona. Então, também é para líderes religiosos, tá? É para líderes religiosos que às vezes começaram um trabalho religioso e não uma igreja especificamente, não deu certo. Então, esse vídeo também é para você. Também é para aquelas pessoas que já ouviu a seguinte frase: você não vai trabalhar para o homem, você vai trabalhar para mim. Sabe, aquelas pessoas que elas tentam, é o Mark Zuckerberg da vida, elas tentam fazer de forma ética, claro, o que está todo mundo fazendo, no sentido de trabalhando, ralando e tal, mas ela não consegue prosperar financeiramente como ela gostaria de prosperar, e em detrimento de outros que estão prosperando. Então, assim, tudo isso que eu falei para vocês, sabe, são coisas que já aconteceram comigo. E são coisas que acontecem comigo ainda hoje. E aqui eu quero compartilhar. Agora eu quero, se você se identificou, então já curte aí, tá? Já curte aí, já compartilha com quem você conhece, mesmo que você não esteja nessa situação. E muitas outras que vão surgir aqui ao longo do vídeo. Se você conhece alguém assim, você pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Bom, eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer o seguinte para vocês. Agora, na última sexta-feira do mês de abril, vai o último vídeo para o ar, que é do Olan, né, do mundo de ACA. A partir de maio, a gente vai iniciar um outro curso. O curso Voltando à Origem não acabou, só que o conteúdo do Voltando à Origem, ele é muito denso. O que é denso? Ele é muito profundo. E algumas pessoas ainda não têm um recipiente, um clear, um vaso próprio para receber esse conteúdo. Então, esse conteúdo vai ficar restrito na área de membros, até porque eu quero ficar livre para falar abertamente, sem medo das censuras. Então, se você quer dar sequência no curso Voltando à Origem, nós vamos falar agora, né? Vamos fazer 22 aulas falando do alfabeto, Aleph, Bet, e cada aula, Aleph, a gente vai fazer uma meditação com a letra Aleph, com o nome do sagrado, que começa com a letra Aleph, depois com a letra Bet, Gimel, assim sucessivamente. Depois teremos mais 5 aulas falando dos níveis da alma, e teremos outras aulas complementares. Então, no mínimo, nós ainda temos mais 30 aulas do curso Voltando à Origem. Então, isso vai ser exclusivo na nossa área de membro, que é claro, o link vai estar na descrição. E a partir de abril, maio, né? A partir de maio, hoje é dia 8 de abril, então a partir de maio nós vamos começar um outro curso aqui, uma outra série de vídeos que vai ser essa jornada para o chamado. Que aí você vai, eu acredito sinceramente que você vai ter as respostas destas e de muitas outras perguntas que nós vamos falar aqui. Então, sem mais delongas, deixa eu falar para vocês qual é a minha história e eu acredito que se você está aqui ainda, você vai se identificar com elas. Bom, eu nasci, quando a minha mãe engravidou de mim, para vocês entenderem, o meu pai disse que eu não era filha dele, que eu era filha de um primo maravilhoso que não está mais entre nós, mas eu não era filha dele e consequentemente, claro, minha mãe e meu pai já não viviam mais juntos e consequentemente
ele me rejeitou. E com isto, eu acredito, isso depois, lá na frente, lá em 99, eu nasci em 75, em 99 eu fui ter esse insight, que possivelmente a minha mãe olhava para mim e via meu pai que sim, eu sou uma cópia autenticada do meu pai, tá? É literalmente isso, uma cópia autenticada em cartório com firma reconhecida. E tem uma firma reconhecida que ainda é mais profunda do que a outra, né? Que a pessoa tem que estar presente para reconhecer. Então é essa firma aí que eu estou falando. Então eu sou assim, a cópia idêntica do meu pai. E aí o que acontece? Eu percebi, e todo mundo sabe disso, né? Somos eu e a minha irmã só. E todo mundo, é notório que todo mundo sabe que minha mãe visivelmente sempre preferiu a minha irmã do que eu. Isso era um fato. E eu como atuo como psicanalista, sei quanto que isso é complicado, porque eu atendo pessoas também com essa demanda, né, da rejeição. E aí o que acontece? Em 99 eu estava na Jocum, eu tive esse insight. Então eu cresci com isso. Então eu era uma pessoa que hoje eu digo para as pessoas que me conhecem que elas estão diante de um milagre, porque eu era uma pessoa extremamente rebelde, revoltada e assim encrenqueira, quizumbeira, entre outros adjetivos. E aí sim, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, aí eu vou fazer aqui um adendozinho, porque eu quero muito trabalhar a partir de agora também a questão da autenticidade. Quem você é? Sabe, a gente costuma responder assim, quando perguntam, quem é você? Se apresenta. Eu falaria, eu sou Valdilene, psicanalista, isso. Não, na verdade, eu não sou nada disso. Eu não sou psicanalista, eu não sou mãe, eu não sou esposa. Todas essas nomenclaturas e adjetivos que a gente utiliza para dizer quem nós somos, na verdade, são apenas papéis que a gente exerce. Por exemplo, no meu canal Valdilene Gabriela, você vai ver vídeos lá falando que eu feliz da vida, porque agora eu sou mãe. E, na verdade, eu não sou mãe. Por quê? Porque eu não estou mais com a guarda dos adolescentes, né? Dos pré-adolescentes que eu estava. Então, assim, não pode dizer que eu sou mãe. Então, eu estava atuando como mãe. Então, eu não posso dizer que eu sou psicanalista. Eu atendo como psicanalista. Eu não posso, entende? Eu sou brasileira. Não, meu corpo é brasileiro. Mas quem você é? Você vai entender porque eu falei do meu corpo é brasileiro. Eu sou uma alma. E é isso que eu trabalho, com a alma da pessoa. Então, assim, aspas, né? Meu corpo é brasileiro porque eu nasci no Brasil. Mas eu poderia ter nascido em qualquer outro canto porque a minha alma, ela não é daqui. A minha alma é do mundo. Então, voltando ao que eu estava falando anteriormente, então quando eu sempre tive, por eu ser uma alma, mas eu não tinha esse conhecimento, por eu ser uma alma, eu sempre fiquei buscando a espiritualidade. Então, eu fiz catecismo, eu cheguei a ser coroinha do padre, eu cheguei a fazer crisma, não me crismei oficialmente, porque minha mãe falou que não ia fazer festa para mim de crisma, porque ela tinha feito da primeira comunhão, então eu não me crismei oficialmente, né? Mas fiz todo o curso de crisma, mas enfim, não crismei. Quando foi em 90, e sim, o que eu fazia quando eu rezava Pai Nosso, Ave Maria e Credo. E aí, na minha cabeça, né, sem conhecimento, para não ficar algo repetitivo, o que eu fazia? Uma noite eu rezava Ave Maria, Pai Nosso e Credo. Aí na outra, Credo, Pai Nosso, Ave Maria. Entende? Eu ficava intercalando. E quando foi em 99... olha só que interessante. Por que eu falei que interessante? Porque agora, recentemente, eu tive um insight muito fantástico da palavra, acho que é Marcos 8,36, que fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é sobre isso que a gente vai trabalhar e muito a partir de agora. Então, o que acontece? Lá, eu li uma passagem em Lucas, quando eu tinha, não me recordo quantos anos eu tinha, mas isso foi realmente lá por volta de 95, falando algo semelhante. E aí, o que acontece? Em 95, eu, com essa questão da busca da espiritualidade, fui para vários caminhos, né? Quando eu digo vários caminhos, eu digo assim, farra, né? Festa de rua, que tinha muito, né? Aqui no Rio, no local que eu morava, tinha muito festa de rua e tal. Então eu buscava me alimentar, né? Alimentar a minha alma e aplacar os buracos que tinha na minha vida dessas formas.
E aí, o que acontece? Quando foi em 95, eu conheci o cristianismo. Então eu fui para a igreja, Assembleia de Deus, na época, Porta das Ovelhas, no Largo do Bicão, no Rio de Janeiro. Na época, a dirigente lá era a missionária Antonieta Rosa, que atualmente, mais do que justo, dentro da perspectiva cristã, pastora Antonieta Rosa, uma sumidade, seja dentro da Assembleia de Deus, do campo que eu fazia parte, como num todo, né? Uma missionária internacional, enfim, vai aqui realmente todas as minhas honras a ela. E aí o que acontece? Eu fui para o cristianismo, me converti, aceitei Jesus lá e tudo mais. E hoje, né, é a ADVEC, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E a igreja Porta das Ovelhas em si era uma igreja fantástica na minha época, porque era uma igreja muito focada na palavra. E com isso eu cresci muito, aprendi muito, sempre gostei muito dos círculos de orações. Adoro até hoje essas velhinhas, né? As senhorinhas de cabelo branco e de coque. Sou apaixonada por elas, assim, fico com os 4 pneus arriados por elas. E aí o que acontece? Cresci muito. Então lá vai aqui também minha honra a irmã Sara, a irmã Clélia, que me ajudaram muito na minha jornada, entre outras irmãs e tudo mais. Então em 99 eu fui para lá. E quando eu cheguei lá na Porta das Ovelhas, grava isso, a primeira palavra que eu recebi profética foi da hoje, né, pastora Antonieta Rosa, quando ela disse para mim, Val, ela me deu Gênesis, vou falar no português, depois a gente vai para o hebraico, Gênesis 12, 2. E parte de ti farei uma grande, te abençoarei, te engrandecerei, abençoarei o teu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. Esse se tu uma bênção, eu literalmente entendi como um mandamento, eu tinha que ser uma bênção. E a partir de então, eu comecei a fazer tudo para de fato ser uma bênção. Então, assim, cresci muito dentro da Assembleia de Deus. Quando foi em 99, eu fui para missões, fui para Jocum. A Jocum, Agência Missionária Jovens, com uma missão em Santa Cruz da Serra. Fiz Jocum, fiz a primeira ETED, né, de 99, Escola de Treinamento e Discipulado. Sou jocumeira, como o pessoal fala, sou jocumeira. Fiz a ETED e com isso, quando foi por volta de outubro, mais ou menos, que eu saí da Jocum, só o detalhe, a gente está gravando no dia 8, outubro no calendário... no calendário não, desculpa, o outubro, né, o radical 8, tá? Só para vocês entenderem, porque o 8 é o número que me persegue. Por isso que eu estou falando isso para vocês. 8 é o número que me persegue. Tudo comigo acontece em outubro, basicamente. Então, por exemplo, em outubro minha sobrinha mais nova nasceu, em outubro eu casei, aí já vai aqui, ó, em outubro eu me divorciei, em outubro eu voltei pro meu marido, entendeu? Em outubro eu fui para morar em Uberaba, Minas Gerais, em outubro muita coisa acontece na minha vida. Um sonho que eu tive com a minha mãe e eu não entendia, minha mãe ainda estava viva, isso foi em março, março de 2023, eu ainda estava aqui, fui para... João Pessoa, em outubro de 2024, então em março de 2023 eu tive um sonho com a minha mãe dizendo, olha, em outubro você volta. E eu não entendia o que ela queria dizer no sonho e fui entender depois, bem depois mesmo, quase mais de 1 ano e meio depois. Então, o que acontece? Então, eu fiz Jocum e fui para missões, fui para o Paraguai, fiquei um tempo no Complexo do Alemão, uns 15 dias lá, fui em várias favelas e comunidades, né? Hoje é comunidade, fui em várias comunidades, fui para o Borel, Santa Marta, fiquei na Vila Kennedy aqui no Rio, tudo em missões. Fui para Hortolândia e Campinas, em São Paulo, e tudo mais. E aí o que acontece? Aí, sim, fui para Trindade, Goiás, também em missões. Mas antes, voltando, o Senhor falou comigo, né, essa questão. E como eu ia muito nas consagrações, recebi milhares de palavras proféticas. E uma das que mais é incrível para mim é que o Sagrado falou para mim que eu iria para lugares que eu nem sabia que existia no mato. E é fato, né? Eu não tinha ainda a percepção do que era sair do meu bairro. Quanto mais sair, inclusive, do país, por mais que tenha sido para o Paraguai e ter passado pela Argentina. Então, são palavras dele que se cumpriu. E uma das coisas que ele me disse foi,
Você não vai trabalhar para o homem, você vai trabalhar para mim. E aí o que acontece? Eu fiz isso tudo, fui para missões e de fato, você lembra que eu falei? Você é o Mark Zuckerberg, mas quando você tenta trabalhar, aspas, secularmente com isso, não dá certo. E era o que acontecia comigo. Então assim, eu sempre tive uma cabeça, o Eterno me deu uma cabeça muito criativa, mas toda coisa que eu pegava para empreender não funcionava. Por quê? Porque o Eterno disse que eu não trabalharia para o homem, e aí tem uma expressão no hebraico que é muito interessante, que é kavaná, que é a intenção do coração. Então a intenção do meu coração também era outra. E aí o que acontece? Fui para missões, aí quando eu voltei para o Rio, né, depois de ir para o Paraguai fazer missões, estava servindo a Igreja da Unidade em Uberaba. Vai aqui também o meu super abraço para o pastor Gilvando Alves e também para a pastora Ana. Então assim, eu só tive bons líderes, graças ao sagrado por isso. E aí o que acontece? Quando ele falou, Val, volta para o Rio, você tem casa lá e tudo mais. Voltei para o Rio e abri uma igreja. E graças ao sagrado não deu certo. Até porque eu teria muito mais problemas depois para desfazer da igreja. E aí quando foi outubro, mais ou menos, outubro não, agosto, setembro, eu tinha, claro, quando eu estava em Uberaba, em 2001, foi 2000, e eu fui para missões, para Trindade, Goiás, para a Missão Cristã Mundial. Eu tive experiências tão fantásticas com o Senhor, mas tão fantásticas, sabe? Assim, coisas surreais. Para vocês terem uma ideia, uma das mais emblemáticas que aconteceu foi que eu tinha um som maravilhoso, Aiva, da marca Aiva, então eu programava ele para ele acordar já tocando uma música de adoração, para eu já acordar adorando. Claro, eu era solteira na época, óbvio, era 2000, casei em 2013. E aí o que acontece? Quando eu estava, um dia, eu estava lá adorando e eu senti, sabe, a Bíblia fala lá em Êxodo, quando vai falar das pragas, tem a praga das trevas, né? Que eles dizem que a treva era tão densa que podia tocar. Gente, tirando a questão da treva, eu senti a glória do sagrado tão forte, mas tão forte, mas tão forte no meu quarto, que eu fiquei literalmente sufocada. Eu parecia que ele estava me encurralando pela parede, assim na parede, e eu já sabia o que ele ia dizer. O que eu fiz? Tolinha como sou, fugi para onde? Para a igreja. Quando chega lá, o pastor Gilvando, que não sabia de nada que estava acontecendo, porque o sagrado estava me mandando voltar para missões, eu não queria voltar para missões, e chegando lá o pastor Gilvando falou tudo que eu já sabia que o Senhor falaria comigo dentro do meu quarto. Resumo, fui para missões. Então assim, e quando eu fui para missões, chegando lá na Missão Cristã Mundial, o Eterno me falou uma coisa muito fantástica. Se lembra que eu não trabalharia para o homem, trabalharia para ele? Olha só o que ele me falou. Nós recebemos uma listagem de coisas que nós tínhamos que comprar para poder passar, né, aquele período letivo lá. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para isso. Ele falou para mim assim, você não precisa comprar nada. Você só precisa me pedir. Gente, essa palavra me persegue até hoje. Você não precisa comprar nada. Você só precisa me pedir. E só para vocês entenderem, claro, a Igreja da Unidade me manteve lá fielmente, como prometido, não falhou em nada comigo, mas eu falava assim para o Senhor, na época, né? Senhor, eu preciso de R$500 para ir para o Rio de férias. Gente, ele nunca me dava R$500. Ele me dava o necessário, não é o suficiente, é o necessário. O que quer dizer que não é o suficiente? Ou necessário? Se eu precisasse comprar, sei lá, um carro aqui, ele me dava o dinheiro do carro. Era o necessário. O que você precisa? Ele provia aquilo que eu precisava. E aí o que acontece? E aí então eu passei a orar dessa forma, eu parei de falar, Senhor, eu preciso de tanto. Eu falei, Senhor, olha, eu preciso disso. E aí isso aparecia. E o mais emblemático de tudo, que a casa que nós estamos hoje, só para você entender que nós construímos, eu e meu marido, no quintal da família, nossa casa, ela tem 70 metros quadrados, ela era um barranco aqui, a gente desbarrancou, fez tudo. Nossa casa, ela tem 70 metros quadrados, suítes, 2 quartos, banheiro,
uma sala enorme integrada com a cozinha, que também é enorme. Em cima nós temos mais 3 cômodos, o que está de fato pronto é o escritório. O do meu marido, que é lá do outro lado, teria que terminar a parte da alvenaria está pronta, e tem o outro que é uma meia água, está só metade do muro levantado. Como que nós fizemos tudo isso? Eu estava desempregada, literalmente desempregada. Eu não tinha R$1. Sabe o que é? É real, gente, é real isso. Eu não tinha R$1 garantido por mês. Como que nós construímos essa mansão? Porque a minha casa é uma mansão para mim, quase de Alphaville. Não sei te dizer. Sim, eu sei te dizer. O Eterno supriu cada detalhe milagrosamente. Eu não sei com vocês. Eu vou voltar... Sabe quando você dá um passo para frente e 2 para trás? Eu vou dizer qual é o meu passo para frente e 2 para trás. Eu dou um passo para frente porque eu construo algo maravilhoso. Por exemplo, agora eu estou gerenciando, né, o Instituto Levi Hadash. Quando eu comecei ele, nossa, a coisa estava assim, bombou. Então era o curso de psicanálise, mentoria, coach, liderança e tudo mais. O Eterno, aí eu dei um passo para frente. O Eterno falou assim, não é isso que eu quero de você. Você não entendeu que você pode fazer tudo isso, desde que seja como? Para levar as pessoas até a mim. Eu não estava fazendo isso. Aí o que aconteceu? Comecei a perder clientes. E aí a gente começou a entrar num processo de migração. E você lembra, eu falei de liderança, né? Antes da pandemia, o meu carro forte era até hoje a formação de liderança. Eu falei para vocês que eu abri a igreja, isso foi no ano de 2000. Não vou lembrar agora, gente. 2007, mais ou menos. Foi 2007. 2006, 2007. Aí ficamos um ano, não funcionou. E aí, o que acontece? Entrei para uma convenção, a CONADIC, Convenção Nacional das Assembleias de Deus e Igrejas Coligadas. Acho que isso é o que significa. Na CONADIC, eu cheguei ao cargo de vice-presidente nacional, e claro que eles são internacional também. E com a CONADIC, olha só o que aconteceu. Eu ordenei pastor, assim, em 2008, né? Eu fui consagrada pastora, já era missionária, eu fui consagrada pastora. E aí o que acontece? Ordenei pastores, instituí igrejas, porque eu tenho um chamado apostólico, entende? Eu não tenho o cargo de pastora, eu tenho a função pastoral, mas eu fui chamada para ser enviada, é um chamado apostólico, eu fui chamada para liderar líderes, para mentorar líderes. E aí o que acontece? Então, esse era o meu ofício. Então, eu dava treinamento nas igrejas, eu formava igrejas, eu registrava igrejas, eu dava suporte para as igrejas, para os pastores e para as igrejas. Isso foi em 2008. E aí, nesse meio tempo, como eu sempre fui muito aplicada no estudo da palavra, eu comecei a ficar muito, como eu posso dizer, eu comecei a ter muitas dúvidas, digamos assim, que eu não conseguia respostas. E eu comecei a ficar muito chateada. Por quê? Se lembra que eu perguntei? Você sabe que você tem uma mensagem poderosa, mas você vai lá, dá aquela mensagem, ninguém absorve. Aí vai alguém e fala 3 passos para ter a chave do carro. O pessoal quase falta a ser arrebatado. Então isso começou a me inquietar muito, porque eu não estava vendo... gente, eu falei que eu vou falar sem filtro aqui, tá? Eu não estava vendo... as pessoas, de fato, querendo o sagrado. Ou seja... Lázaro, né, o livro do o discípulo amado, Lázaro, o testemunho do discípulo amado, que é traduzido por João, né, Yohanan, Yeshua, ele fala assim, vocês me seguem, não é pela palavra que eu dou, não é por aquilo que eu sou, vocês me servem pelo pão que eu te dou. Então eu percebia que, e essa é a propaganda que é feita, tá? No sistema tradicional, as pessoas vão para ter o benefício, e não de fato, servir ao sagrado. Então, o que acontece? Aquilo começou a me inquietar muito, porque eu chegava, não era porque era eu, não, gente, eu via outras pessoas também entregando uma mensagem de, sabe assim,
fantástica para gerar transformação, intimidade com o sagrado, as pessoas não estavam aí. Mas chegava alguém para dizer que tem um anjo do lado, ou que vai ver uma casa, a chave da casa, do carro, do emprego, aí as pessoas ficavam inflamadas. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei, eu não sei se você já passou por isso, se você passa por isso, por favor, pode me chamar no privado. Eu comecei a passar por uma coisa muito ruim. Eu ia para a igreja, não importa se era para pregar ou se era para aprender mesmo, para cultuar o sagrado, óbvio, né? Eu pregava direto, era literalmente de segunda a segunda eu estava pregando nas igrejas. E aí o que acontece? Quando eu ia para a igreja e eu voltava pior do que eu fui. Sabe, eu voltava literalmente, eu ia para a igreja e voltava mais vazia. Por quê? Porque eu sempre tive a minha vida de consagrado, né? De oração, devocional. Então, assim, eu já me enchia em casa. E aí eu ia para a igreja, eu me esvaziava. E eu comecei a ver que não estava legal aquilo. Só que eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ficar em crise existencial e espiritual. Eu comecei a entrar em crise, porque eu falava assim, Senhor, tá ruim isso. Porque eu tô indo para a igreja, estou ficando pior. Mas eu ficava como se eu estivesse pecando. Porque eu começava a entrar, e sim, isso era um pecado, e não ao mesmo tempo você vai entender, porque eu começava a julgar. Porque o problema não é se irar, o problema é pecar. Irai, mas não pegueis. Então, discernir tá correto, mas eu começava a julgar, como eu te falei agora. As pessoas, na hora de receber a chave do carro, tá dando glória a Deus. Mas quando você recebe uma palavra que você tem que, sei lá, né? Vai se santificar, ninguém tá nem aí fora do Brasil. Então, esse tipo de comentário na época não tinha esse intuito educacional que está tendo agora. Era um julgamento, era uma condenação. Com isso eu pecava. E eu ficava, me permita a expressão que cabe aqui, mais pior ainda, tá? Ficava pior ainda. E aí o que acontece? Eu comecei a orar. E aí quando foi? Eu fui numa livraria em Caxias para comprar um livro da Ana Mendes, não lembro o nome do livro agora, porque eu achava que aquele livro, porque eu tava assim, comprava livro, comprei uma enciclopédia da Agnus, versículo por versículo do Novo Testamento. Você sabe, eu não tinha dinheiro, você sabe como que é cara essa enciclopédia, mas eu era ávida para conhecer o sagrado, assim, eu era literalmente, eu tinha uma sede, e essa sempre foi minha oração, Eterno, me dá uma sede insaciável, eu tenho até hoje, essa sede insaciável. E o que acontece? Fui nessa livraria e a minha amiga Hanna, né, como eu falo, ela é muito bocuda. O que é bocuda? Ela conversa com todo mundo, fala com todo mundo, fica horas conversando com todo mundo. Como eu falei lá no início, eu sempre fui muito reservada. E aí o que acontece? Chegando lá, para comprar esse livro, ela ficou literalmente 1 hora conversando com o Davi. Na época, era vendedor lá nessa livraria. E eu já não aguentava mais, porque eu não fico perto também, nem fico perto. Eu não aguentava mais, eu fiquei rodando na livraria e ela tá lá. E aquilo começou a me incomodar, eu queria ir embora, sabe assim? Só que mal sabia eu, fui fisgada. E eu comecei a observar o papo dos dois. E aquilo começou a me chamar a atenção, E eu, lá em Uberaba, eu tinha lido lá em Zacarias 8 ou Zacarias 10, não lembro agora a certa referência, dizendo que nos últimos dias 10 homens de 10 nações pegarão na orla, que é Tzitzi, tá? É o Tzitzi de um judeu, de 10 judeus, né? Cada um em uma. E eu nunca consegui entender aquele versículo, porque o Eterno tinha me dado aquela palavra. Gente, sem exagero nenhum, né? Porque eu falo que eu sou a senhora dos exageros. O saudoso ator Paulo Gustavo, quando fez a senhora dos exageros, fez inspirado em mim. Sem exagero nenhum, em meia hora, 30 minutos, o Davi esclareceu todas as minhas dúvidas, todas as minhas perguntas. E, gente, olha, vou falar para vocês, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que eu não aceito qualquer resposta, porque sim não é resposta, porque não é resposta, eu quero embasamento e tudo mais. E o Davi, em 30 minutos, ele esclareceu todas as minhas dúvidas. Eu fui
Mas é todas mesmo. Eu fui para casa extremamente impactada e eu falei, agora eu sei. E aí o que acontece? A partir daquele momento, eu começamos, né? Eu e a Hannah começamos a ser discipuladas pelo Davi, que hoje é o Rav Davi Shentov, que é o meu Rav. Começamos a ser discipulados por ele. E, gente, todas as dúvidas que eu tinha e as que foram surgindo, e até hoje, o Davi, como outros líderes, eles me dão, e hoje eu consigo achar a resposta correta. Então, em agosto, né, de agosto para frente, de 2013, eu comecei... 2013? 2011, acho que foi 2011. Foi 2011. Eu comecei... eu estava na faculdade, agora eu não lembro exatamente, mas enfim, comecei meu período 2011, que a minha tefilá, teve lá, que a imersão foi dia 2 de novembro de 2011. Então a minha tefilá foi 2 de novembro de 2011. Então assim, que a imersão foi aonde foi selado a minha entrada no judaísmo Natsratim. As pessoas tendem a achar... Todo o judaísmo, por mais ultra-ortodoxo que ele seja, é messiânico, ok? Só que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Todo judeu é messiânico, ponto. A diferença é que tem um grupo que acredita que Yeshua já veio e tem um grupo que acredita que ele ainda vai vir, ok? E eu faço parte do grupo que acredita que ele já veio. Agora, falando popularmente, existe o judaísmo messiânico, que acredita que Yeshua já veio, e existe o judaísmo Natsratim, que também acredita que Yeshua já veio. Parece para alguns, é só troca de nome, é só, deixa de falar Jesus e fala Yeshua. Para a gente não é isso, por quê? Porque nome carrega uma essência, carrega uma identidade, carrega um conceito. Quando as pessoas falam Jesus, elas têm um entendimento. Quando fala Yeshua e Yehoshua, ela tem outro entendimento. E aí algumas pessoas falam, mas eu sou brasileira. Depende do seu ponto de vista. Eu não sou brasileira, o meu corpo é brasileiro porque ele nasceu aqui. Mas a minha alma, a minha Neshama, ela é 100% judaica. E assim sendo, ela é literalmente... do Shammai, ela é literalmente do céu. Então, a minha alma, ela não é desse mundo. Então, por ela não ser desse mundo, ela é regida por leis que não estão no mundo material. E aí, o que acontece? Elas estão no plano espiritual. Então, por eu estar no mundo espiritual, por eu transitar no mundo espiritual, porque a minha essência está e vem do mundo espiritual, eu preciso estar aliançada, conectada, agir de forma congruente com as leis do mundo espiritual. E é para isso que eu trabalho, para te ajudar. Não tem nada a ver com religião, mas te ajudar a caminhar com as leis do reino dos céus. Então, quando eu fui para o movimento Natsratim, no qual, óbvio, estou até hoje. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, casei em outubro de 2013, me separei em outubro, né, de 2023. Minha mãe cuidamos, eu e o meu marido cuidamos tanto da minha sogra quanto da minha mãe. Fui para João Pessoa com a minha mãe com Alzheimer, já no estado de semi-acamada. E foi um processo muito interessante. Por quê? Porque lá o Eterno fez coisas fantásticas comigo. Uma delas foi a seguinte: se lembra, minha mãe, o Eterno me disse, inclusive, a data que ele recolheria a minha mãe. O Eterno me disse que em outubro eu voltaria, só que eu não sabia que era para o Rio de Janeiro e também retornaria ao meu casamento. O Eterno também me falou lá olha o que aconteceu. Minha sobrinha que teve essa sacada. A minha mãe, ela foi abandonada pela mãe dela, por isso que eu acho que também ela não soube, segundo o meu ponto de vista, segundo as minhas necessidades, cuidar de mim como eu acho que eu precisava. E graças ao sagrado que foi da forma que foi, minha mãe foi criada pela avó dela, num orfanato, na época, chamado Cristo Redentor.
Gente, eu não conhecia ninguém em João Pessoa. Eu vi vídeos na internet que eu me interessei por João Pessoa. Eu e meu esposo estávamos, na época, programando para ir para Maringá, mas eu fui para João Pessoa e chegando lá, minha mãe foi enterrada num cemitério chamado Cristo Redentor. Olha que início e fechamento de ciclo surpreendente. E aí o que acontece lá? O Eterno falou para mim, você lembra que eu falei que quando eu comecei aqui no Rio, que eu comecei o Instituto, a coisa bombou, aquela coisa toda, e depois eu fui perdendo clientes, por quê? Porque eu não me atentei que sobre mim há uma palavra, com a palavra você não vai trabalhar para o homem, ok, eu sou uma empresária, mas até você vai trabalhar para mim. E eu não estava trabalhando para ele, eu estava trabalhando para mim. Entendeu? Eu estava trabalhando para mim. Eu estava fazendo os meus desejos, as minhas vontades, executando os meus planos e tudo mais. E aí o Eterno falou para mim, você vai voltar para missões. E aí vem aqui a coisa curiosa que só vocês vão estar sabendo agora, e o Davi, se ele assistir esse vídeo. Eu conversei com ele porque o Eterno falou para mim assim, olha, eu quero que você volte para o seu ministério. Ah, gente, eu me fiz de rogada. E eu comecei a perguntar, então, ok, Senhor, já estava mais amansada, né? Eu falei, ok, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí eu conversei com o Davi e então começamos, né, a AIM Brasil. A AIM é Aliança Israelita Natsratim. Começamos a AIM. E AIM, a letra AIM, é o número 7070, é Sod, é segredos. E vocês já, alguns vídeos que vocês já devem ter visto meu, eu vou revelando segredos do sagrado. Mas enfim. E aí o Senhor falou para mim assim, ele não vai ficar com você. Mas eu achei que seria daqui a 100 anos. E claro, gente, é fato, o Davi, o Rav Davi Shantov, ele era assim, o meu apoio, para não dizer minha muleta. Tudo. Eu queria saber quanto era 1 mais 1, eu perguntava para ele. Não que eu não possa perguntar ainda hoje, sim, eu perguntava para ele. Ou seja, eu me coloquei numa posição aonde eu não crescia. Porque eu ficava literalmente dependendo dele, fazendo dele o meu sustentáculo. O que o Eterno fez? Tirou o Rav Davi. E aí o meu chão se abriu novamente. E claro que o Eterno me fez entender. E esse tirar o Davi não significa que a gente brigou, não existe muito. Ele continua sendo meu Rav, continua fazendo parte da AIM, mas não da forma que eu queria. Ele lá e ele como o presidente e eu como a vice. Na verdade é o inverso. O Eterno me colocou para presidir. E aí o Eterno me deu muitas palavras que agora eu não vou compartilhá-las com você. Mas, por exemplo, o Eterno falou para mim, olha, eu vou te colocar no meio dos grandes. O Eterno falou para mim que vai me fazer nadar por águas profundas, entre outras coisas. Então, hoje, dentro da AIM, eu tenho visto o que o Eterno está fazendo. O Eterno está trazendo, e eu espero que você tenha entendido a mensagem e você tenha se identificado. Todas as coisas, todos os negócios, todos os empreendimentos que eu quis fazer, inclusive ir para João Pessoa. Tudo bem que tem várias questões aí, mas não vamos entrar nesse mérito. Que eu quis fazer porque eu quis, porque eu planejei, porque todos eles deram errado. E aí o que acontece? Quando chegou lá, eu não tinha a menor intenção de voltar para o meu marido, apesar de eu ter dito para todo mundo, e é fato. O Wallace é o homem perfeito para estar comigo. O Wallace tem um coração muito melhor do que o meu. O Wallace, ele é maravilhoso. Mas algumas coisas, por causa da complexo de rejeição, por sofismas, por coisas que eu via em outras pessoas e coloquei em mim, para inclusive ter dentro do meu casamento, modelos de outros casamentos que eu queria ter dentro do meu casamento, modelos de marido que eu queria que o meu marido fosse. Claro que eu passei a não estar casada com Wallace, eu passei a estar casada com várias pessoas, menos com ele. E aí eu comecei a fazer cobranças para ele, exigir dele coisas que ele também não poderia me dar. E aqui tem uma coisa muito interessante. Nossos sábios falam que a bênção do homem, o homem ele se torna próspero quando ele abençoa a esposa. E aqui eu vou dizer uma coisa muito, muito profunda para vocês, mulheres. Para vocês, porque eu já entendi, então vai ser para vocês. Olha só, se o seu marido não é próspero, talvez
a culpa é culpa mesmo, é culpa. Talvez a culpa seja sua. Por quê? Porque, olha só, o marido, a bênção do marido vem da esposa. E o que eu, Valdilene, fiz? Eu não deixava o meu marido ser o homem da relação por causa do movimento feminista. Então, por exemplo, eu não deixava ele ser o cabeça, eu não deixava, ele não tinha nem como, por exemplo, me dar coisas, porque afinal de contas o dinheiro já vinha todo para minha mão e eu administrava, eu ficava exigindo. E o que acontece? Ele não pode ser o homem. E quando a função da mulher, a missão da mulher, Tiago fala, o livro de Tiago vai dizer que a mulher vai se salvar dando à luz filhos. Então, eu não estou dizendo que a mulher tem que ser do lar, não estou dizendo que tem que ser. Nós, mulheres, temos que ser aquilo que o Eterno quer que a gente seja. E uma dessas coisas que nós, muitas das vezes, não estamos sendo é o quê? Do lar. Então, nós estamos indo para o mercado de trabalho e esquecendo a nossa casa. Gente, o Shalom Bait, né, o Shalom Bait, a paz no lar, ela é tão sagrada no judaísmo que um homem, ele não pode nem mesmo se tornar rabino se a esposa não deixar. Por quê? Porque a coisa principal dentro do judaísmo, secularmente falando, vamos dizer assim, é a paz dentro do lar. E eu não estava, a mulher sabe edificar a casa, Provérbios vai falar, e eu não estava sabendo edificar a minha casa. E agora e quando chegou em Uberaba, quando eu cheguei em João Pessoa, estava aparentemente bem, tal, só que chegou um momento que o Eterno de novo fez o quê? Me encurralou, ele me pressionou, ele falou assim, não é isso que eu quero para você. E começou a me mostrar todo o meu orgulho. Essa é a palavra certa. Todo o meu orgulho. Eu orava para o Senhor fazer com que ele pedisse para a gente voltar. Eu até falei assim, não, vai ser você que vai pedir. Eu estou trabalhando no seu orgulho. Foi você que pediu para se separar, não foi ele. E aí eu tive que engolir o meu orgulho, colocar o rabinho entre as pernas e pedir para ele para a gente voltar. E graças ao Sagrado, porque foi no dia que o Sagrado também mandou falar, nós voltamos. E hoje, de fato, eu tenho um marido que eu sempre quis ter, porque hoje eu entendi e ele também foi trabalhado, ele também entendeu qual é a parte dele e qual é a minha parte. E uma coisa interessante, se lembra que eu falei para vocês que eu construí a minha casa aqui, nós construímos a nossa casa, e sim, o Wallace, ele era assalariado, só para deixar claro, e eu não tinha R$1 de renda. O que o Eterno falou para mim lá em João Pessoa? Quando foi que a sua vida esteve melhor? Quando você trabalhava e ganhava bem, que eu já ganhei muito bem, ou quando você não tinha uma fonte de renda segura e eu era a sua fonte de renda? Aí eu vou falar uma outra pergunta que o Eterno me fez. O que é melhor? Você ficar no controle ou eu estar no controle? Então, meus queridos, eu estou lembrando de uma pessoa aqui que eu não vou falar o nome agora para uma questão de ética, vou falar de mim. Eu, Valdilene, tenho a tendência a ser muito controladora, porém, eu estou aprendendo a não sê-lo. E o fato de eu não ser controladora, ou eu não ser tão controladora, faz com que eu tenha tudo o que o Eterno tem para me dar. Então, eu estou compartilhando isso tudo com vocês. Para quê? Para dizer para vocês o seguinte, eu já fui para todas as regiões do nosso Brasil. Eu já fui para fora do país. Hoje, o Eterno falou para mim que ele sopraria a minha voz. Hoje eu alcanço pessoas da Espanha. Eu tenho uma aluna que é da França. Eu alcanço pessoas nos Estados Unidos. Hoje eu tenho pessoas que elas têm um nível intelectual, cultural, aquisitivo infinitamente maior do que o meu, sendo meu aluno ou sendo discipulado por mim. Isso tudo por quê? Porque o Eterno me prometeu que faria isso. Então, só para você entender, eu era um zero à esquerda, que ninguém dava nada por mim. Eu tinha um alvo na cabeça, ou um selo na cabeça de fracassada, sabe? Minha mãe dizia que eu tinha mão de praga, porque tudo que eu pegava eu destruía.
E foi tão fantástico porque o Eterno já me usou para curar uma pessoa com câncer, e entre outras curas que ele realizou através de mim, e ele disse: as suas mãos são abençoadas. Então, hoje eu louvo ao sagrado, porque graças a ele eu pude cuidar da minha mãe até o seu último suspiro de vida, com toda a dignidade. Agora, dia 24 de abril, vai fazer um ano que minha mãe partiu. E sabe o que acontece? Quando ela se foi, eu guardei um ano de luto, um mês de luto, mas eu não sinto nada. O que é nada? Ah, eu deveria ter feito, não existe. Ah, mas eu deixei de fazer, não existe. Mas eu isso, aquilo, não. Tudo que eu podia fazer pela minha mãe, tudo, eu fiz. Eu e meu marido paramos a nossa vida para cuidar das nossas mães. Não vivemos o nosso casamento para cuidar das nossas mães. E por isto, eu acho, né, tentando achar um motivo, sem, óbvio, invalidar tudo que o Eterno tem feito, o fato de termos honrado a nossa mãe, porque é uma mitzvah, é um mandamento honrar pai e mãe, o Eterno tem nos abençoado tanto. Então, eu era um zero à esquerda, fadado ao fracasso. O que o Eterno fez? Me tornou uma empresária, me levou para missões, exerço até hoje a função pastoral, porque eu tenho ainda o título de pastora, fiz casamentos como pastora, lembrei disso agora, fiz casamentos como pastora, tentei abrir uma igreja que, graças ao sagrado, não deu certo, porque, isso é coisa interessante falar aqui, pessoal, já estou finalizando. Olha só, não existe nada na sua vida, que tenha acontecido na sua vida, que não tenha sido para a glória do Eterno. Não estou dizendo que os erros que você cometeu, o Eterno programou que você cometeria eles, mas o Eterno saberia que você cometeria eles e fez com que isto contribuísse para o bem. Se lembra lá, Romanos? Todas as coisas, vou falar diferente, todas as coisas ruins, negativas, péssimas que você fez, contribuiu para o seu bem. Por que eu estou falando que você fez? Porque isso vai te trazer cura. Porque o que você passa, você, o Senhor quer que eu passe por isso. Isso tá ok, já tá assim, tá bom, o Eterno quer que eu passe por isso. Não, todos os erros que você cometeu, isso contribuiu para o seu bem e vai contribuir para o seu bem. Todas as humilhações que eu já passei, todas as rejeições que eu passei da minha mãe e de outras pessoas, todas as indiferenças que eu sofri, tudo corroborou para eu estar aqui agora. E, como eu falei, a partir de maio, tá? A partir da primeira sexta-feira de maio, nós vamos ter aqui uma jornada, a jornada do chamado. Vocês vão ver que o Senhor falou comigo em Gênesis 12, o chamado de Abraham e todos os lugares que eu passei e para onde ele vai me levar, porque eu esqueci de dizer, a minha terra prometida Canaã, não, minha Canaã, que é a terra prometida, é Angola. Eu falei para vocês que eu ia para a igreja católica, né? Eu tinha sonho, eu tive 4 vezes mais ou menos, em momentos muito separados, o seguinte sonho. Resumindo para vocês, no centro da cidade tinha a igreja do Antônio, né? A igreja Santo Antônio, santa sou eu. A igreja do Antônio lá na Vila da Penha. E aí o que acontece? No meu sonho, essa igreja ficava no centro. Eu poderia ir para o Japão. Quando eu parava, eu dava de frente para a igreja. Eu poderia ir para a Antártida. Quando eu parava, eu dava de frente para a igreja. Ou seja, todos os lugares do mundo que eu podia passar, todas as situações, quando eu parava, eu dava de frente para a igreja. E eu não entendia o que aquilo queria dizer. E aí, quando eu fui para o cristianismo, eu falei, então era isso. Eu ia rodar, mas eu ia dar de frente para a igreja. E quando eu vim para o judaísmo, o Beit HaMikdash é o quê? É o centro da adoração. Então, um detalhe. Eu falei para vocês que a gente estava programando para ir para Maringá. Nós chegamos em Maringá, fizemos uma viagem de férias para Maringá, planejamos ir para Maringá para morar. E o que acontece? No centro da cidade tem a catedral, que é um dos pontos, o pico dela, né? É um dos pontos mais altos que tem da cidade. Então, de vários pontos da cidade, você olha para a catedral. Então, eu quero dizer para você, finalizar, de certa forma, com a palavra que me vem à mente agora, de Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22.
fiel é o que chama, no qual também fará. Eu vou te dizer com toda certeza, se está tudo dando errado profissionalmente na sua vida, é porque você não está fazendo o que o Eterno quer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu hoje atendo como psicanalista. E às vezes algumas pessoas ficam confusas aqui dentro do Instituto. Por quê? Porque aqui a gente fala de liderança, fala de psicanálise, fala de espiritualidade, fala de família, fala de muita coisa. Porque o meu sonho de consumo é ter uma Jocum. Na Jocum, ela chamam de projeto, ela tem projeto para tudo. Tudo que você quiser tem na Jocum. Se não quiser, você implanta. Então, o meu sonho, né, era ter uma holding, sabe? Um grupo de empresas. Esse era meu sonho. Ter empresa aqui, ali, acolá. O que o Eterno falou? Você não entendeu, Radassa. Você vai ter a sua holding, mas não vai ser com a empresa do tio. Um exemplo. Eu sou dona faço parte, né? Faz parte do meu grupo, vamos supor. O Bradesco, a Brastemp, a Varig. Não é isso, Radassa. Você vai ter a sua holding, mas como? Que aí vem a Adam, que é a Agência Discipulando as Nações, que é a minha Jocum, entende? A minha força de expressão. O Eterno colocou esse desejo no meu coração. E hoje a gente tem projetos e temos o curso Talmidut Adam, que é o discipulado da Adam, para a gente poder enviar pessoas. Usando uma linguagem cristã, eu sou uma apóstola. Usando uma linguagem correta, uma linguagem bíblica, uma linguagem judaica, porque a Bíblia no seu original é judaica, é o hebraico, eu sou uma shalia, eu sou uma enviada, eu sou um apóstolo Paulo. Consegue entender? O shalia, né? O shalia, eu sou uma shalia. Então é por isso, pessoal, desculpa se você fica confuso, e perdão, de verdade, porque é tanta coisa, né? E dá a impressão de que eu estou perdida. Não, é porque borbulha aqui dentro de mim de projetos. Eu não consigo acreditar que basta ler a Bíblia. Por favor, não me interprete mal. Nós precisamos estar com a nossa família bem, a gente precisa estar bem com a nossa saúde mental, a gente precisa estar bem profissionalmente. Quando eu estava com a Viviane comigo, né, que o nome dela real é Maria das Vitórias, quando ela estava comigo, quando eu estava com a guarda, o Senhor falou para mim o seguinte: olha, você pode deixá-la fazer o que quiser, desde que ela entenda que no final de tudo, aspas, no final, vai ser para ela falar do meu amor. Então, se você quer ser um big empresário, porque eu quero ser, sabe, eu queria ser a dona da Brastemp, da Petrobras e blá, 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 mas não era para poder pregar a palavra. Não era para isso, era só para ter dinheiro, de fato. E sim, gente, eu com muito dinheiro, eu sou, como é que eu posso dizer? Eu sou um perigo. Por que eu sou um perigo com muito dinheiro? Porque, gente, assim, caramba, se eu tivesse, eu acabaria com a fome no mundo. Eu não tenho problema em abençoar, entende? Eu faço até sem o Eterno deixar. Esse é o perigo. E aí, se eu tivesse muito dinheiro, eu acabaria com os pobres. Mas a palavra do Senhor diz que sempre vai haver pobre entre nós. Então, eu não posso ser um Elon Musk da vida. Consegue entender? Posso, porque eu estou sendo trabalhada. Mas eu acho que você entendeu onde eu quero chegar. Hoje, as coisas estão voltando a dar tudo certo na minha vida. Por quê? Porque hoje eu estou, de fato, saindo do controle da minha vida, deixando o Eterno controlar a minha vida, porque a vida não é minha, a vida é dele, não é minha. Ele me emprestou essa vida para eu fazer aquilo que ele quer que eu faça. Eu não sou psicóloga, eu não sou professora, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou rabina, eu sou uma alma. E essa minha alma tem sede do sagrado. E como que eu me alimento? É quando eu me alimento do sagrado. Então, eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma te edificado. Eu gostaria muito que você deixasse nos comentários, se você ficou até aqui, o que você achou. Pode criticar, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, vai estar aí nos comentários. Se você quiser ser discipulado por mim, nossa, vai ser um prazer caminhar junto com você, porque além de tudo eu também atuo como mentora de negócios, focada no reino. Vou finalizar com esse testemunho agora. Estou olhando aqui o tempo. Gente, uma vez eu tomei um tapa na cara do sagrado.
Foi assim, foi MMA, nocaute. Eu tomei um tapa na cara e um soco na boca do estômago ao mesmo tempo. Eu, atuando como psicanalista, eu atendo pessoas de várias religiões. E uma pessoa de uma religião totalmente oposta à minha estava com problemas seríssimos. E eu ajudei essa pessoa. Claro que só você vai entender, não tem a ver com a religião, mas você vai entender. Eu abri mão de coisas para mim e de mim para ajudar essa pessoa e tal, e tal, e tal. E o Eterno falou para mim, tá vendo? Eu agora estou falando de religião para vocês entenderem. Você está edificando o reino das trevas, mas você não está edificando o reino da luz. Porque eu estou edificando pessoas que não querem nada com o sagrado, mas não estou edificando pessoas que querem se achegar a ele. Olha, foi muito dolorido, muito, muito. Falar agora que eu me lembrei, porque ele me trouxe a sua memória, foi muito dolorido. Então, cuidado. Você pode, sem conhecimento, que é óbvio que eu não fiz com a intenção de, mas você pode estar edificando o reino das trevas, mas pode não estar edificando o reino da luz. Então, eu assumi com o Eterno o compromisso de edificar o reino da luz. E como que eu faço isso? Por exemplo, agora me expondo dessa forma para vocês. Como faço isso? Dando os estudos para vocês. Porque quanto mais eu te edifico, quanto mais eu te ajudo a se edificar, mais eu estou te edificando, mais eu estou edificando o reino do sagrado, porque você vai propagar essa palavra para outros. Então, sem me estender muito, até porque agora eu tenho que atender como psicanalista, mas de verdade, muito obrigada. Sabe, muito obrigada por ter estado até aqui. Fica à vontade em curtir, compartilhar, se você acha que isso vai edificar alguém. Na descrição vai ter os nossos contatos. Se você fizer parte da nossa comunidade, você vai ter acesso às 24 horas a mim, vai ter um acesso, porque discipulado é outra história, né, gente? Discipulado a gente caminha bem junto e muitas outras informações a gente tem na nossa comunidade aqui interna e de fato será uma honra ter você aqui com a gente. Então, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Shalom, shalom, que o sagrado abençoe você e sua família. Eu amo, amo, amo fazer o que eu faço. Hoje eu me sinto totalmente plena, sabe? Porque eu tenho visto o que o sagrado tem feito através... deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aí aparecendo agora o contato da AIN, se você quiser. Tá aí, ó, para você poder estudar conosco. Os nossos cursos vão estar aí e, consequentemente, também vai estar aí para você fazer parte. Vou colocar agora, só um minutinho, já no finalzinho. Tá aí, aqui, ó, o nosso site, tá? ainbrasil.org, para que você seja membro. Então, mais uma vez, shalom, shalom, que o sagrado te abençoe e lehi traut. Até mais.